Você lembra daqueles rádios antigos da Philips? Aqueles analógicos indestrutíveis que aguentavam anos de uso e pegavam sinais do mundo todo sem esforço. Será que o Philips Star 6108 traz de volta essa mesma experiência? Garante sensibilidade e seletividade dignas de marcas top de linha? Ele é ultra compacto, recarregável via USB, cobre FM, AM, ondas curtas, tem teclas numéricas para digitar a frequência na hora, display claro, relógio e alarme integrados. Perfeito para quem gosta de rádio sem complicação. Hoje eu vou tentar revelar quem realmente fabrica esse TAR 6108. Faço o unboxing, testo recepção e coloco à prova se surpreende ou decepciona de vez. Fica comigo, porque o veredito final pode mudar a sua próxima compra. Chegou a hora de mostrar o rádio Philips, modelo TAR 6108, esse que veio na cor preta. É um rádio muito bonito, um rádio que já fazia algum tempo que eu vinha querendo adquirir ele, e hoje nós vamos conhecer todos os detalhes deste aparelho. Suas características, acessórios. Mas antes de abrir o rádio, vamos mostrar o que tem aqui, ó. Aqui tem um manual, o manual está todo em chinês. Uma alça, aí com a marca Philips. Aqui tem um par de fones e um cabinho para carregamento do rádio. Sim, este é um rádio com uma bateria interna. Vamos conhecer então um pouco deste rádio. Olha que rádio bonito, gente. Olha o acabamento deste aparelho. Aqui na parte superior nós temos o botão de liga e desliga, uma antena telescópica de aproximadamente 50 centímetros, 360 graus. Aqui atrás nós temos as inscrições. Você carrega ele com uma fonte de 5 volts de 0,6 amperes, 600 miliamperes. E este é um rádio que tem a banda estendida, ele começa em 64 MHz. Aqui neste canto aqui o espaço para você colocar a alça do aparelho. Neste lado nós temos a saída de fones estéreo e a entrada para carregamento do rádio. Botão de volume e sintonia. Este que é um rádio de sintonia digital. FM, AM, ATS, busca automática, ondas curtas e o botão de travamento das teclas. Aqui você vai adiantar para frente ou para trás as emissoras que estão memorizadas. Você pode também digitar diretamente a frequência no teclado da rádio que você quer acessar. Aqui nós temos a opção para acertar a hora do rádio, um despertador e a função soneca. É um rádio simples, com algumas funções que já são conhecidas. Este é um rádio para uso doméstico, não é um rádio para fazer DX, não espere assim entradas para antena externa e tudo mais. A função deste aparelho é ser um aparelho para colocar em cima da bancada, para fazer caminhadas. Não é um rádio para fazer rádio escuta, no caso rádio escuta até para fazer, né? É para fazer DX. Vamos ligar o aparelho. Primeiro toque ele vai ligar o relógio. O relógio já está certinho, já fiz o acerto do relógio, mas vamos apertar aqui, ó. Ele vai piscar a hora, você vai clicar novamente, ele vai piscar os minutos. Vou clicar aqui para mostrar como funciona para acertar a hora, ó. Fico apertando, ele vai piscar, aí é só girar aqui, ó. Clica novamente no botão da hora certa e também gira para fazer o acerto da hora. Bem simples. Agora eu vou acertar o despertador. Vou clicar aqui. Ó, ele vai piscar. Vamos colocar aqui para despertar 5 horas da manhã. Clica de novo. Vai piscar ali, ó, os minutos. Clica de novo. Vai despertar com um alarme sonoro, mas também é possível colocar no rádio. Não quer despertar nada? Então vem aqui e desabilita. Pronto, ele está desabilitado. Vamos ligar o rádio? Um clique aqui e o rádio está ligado. Está no AM, vou passar para o FM. Deixa eu baixar o volume aqui. Para fazer a função soneca, aqui ó, clica do lado do despertador
90 minutos, 80, 70, 60, 50, 40, 20, 10. E aí, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1. Então é possível até 1 minuto. Bem simples. Função ATS. Você vai apertar aqui, ele vai fazer o scan e vai memorizar. Eu já fiz previamente, vou mostrar para vocês aqui algumas frequências memorizadas, ó. 92,1, 3, 93,1, são emissoras da região que ele recebeu o sinal e já memorizou. Se eu quiser voltar, ó. Aqui tem um sinal aqui, ó. Olha. E tem uma boa qualidade de som. Depois dos testes vocês vão perceber a qualidade de som do rádio. Não, eu confundi com o Vini. É impossível. Eu tô me esforçando. Ou pode girar aqui também, ó. Bom, aqui atrás nós temos esse compartimento aqui, ó. Eu até pensei que era da bateria, mas não é. Ele tem um parafuso aqui. Creio que seja um parafuso geral, né? Entre todos os parafusos que tem aqui para abrir o rádio. E um espaço aqui para reset, caso tenha algum problema no rádio, algum travamento, ele apaga tudo. Mas não dá para tirar esse parafuso e tirar essa parte, porque ela é inteira com essa outra parte aqui do rádio, essa parte plástica toda. Então eu não sei que tipo de bateria ele utiliza, mas é uma bateria interna. Em algum momento eu vou abrir para descobrir qual é a bateria que nós temos aqui, para a gente poder... Opa, tá travado aqui. Para a gente poder fazer uma avaliação se é fácil conseguir a bateria deste rádio. Tem testes de FM, tem teste no AM, tem teste de ondas curtas. E depois eu vou voltar mostrando para vocês a minha análise final. Mas antes, deixa eu mostrar outra coisa aqui, ó. 92,1. Olha como é rápido. 76,7. Então, muito rapidamente ele vai nas frequências, 93,7. Então, um radinho com uma ótima qualidade de som, um radinho também que tem funções muito rápidas. E agora a gente vai lá fora, nós vamos testar esse rádio no AM, longe do prédio, FM aqui na janela e ondas curtas aqui na janela também. Vamos lá? Vamos fazer os testes. Reafirmou o compromisso institucional em proteger a vida das mulheres. Defender os direitos das mulheres e meninas do nosso país. A qualidade de som no AM é muito boa, só que eu tô achando ele um pouquinho fraco de recepção no AM. 53 milhões. Até isso é boa, pô, generosidade, vai ajudar o clube do coração. Belo som, hein? Ele abre mão de 53 milhões, mas tá cobrando quanto? 7 milhões entre luvas e direito de imagem. Bom, vamos torcer. Frequências mais altas com sinais melhores, mas também podemos ter emissoras com mais potência nas frequências altas, então tá dando essa diferença aí. Bom, vamos lá então. Eu vou fazer um teste um pouquinho diferente em ondas curtas. Em vez de mostrar todas as emissoras que ele recebe, eu vou comparar algumas frequências com o XH-Data D808 para a gente saber em que nível ele está de recepção. A antena dele é um pouquinho menor, em torno de uns 12, 15 centímetros. Isso também deve influenciar, mas a gente vai ter uma ideia da qualidade de recepção do rádio. Vamos lá então. Seus solavantos e as armadilhas. Por que essas pessoas estão? Onda que não vai quebrar, o tempo não passa da prova. Cámara,
Essa frequência aqui eu já não achei tanta diferença assim. Ah, já dá para notar que ele tem uma recepção interessante também em ondas curtas. Ponto 1. Ó, 64 MHz. Então é um rádio que tem a banda estendida. Vamos voltar aqui para 88.1 e ele troca muito rápido a frequência. Volume máximo aqui. Por enquanto não vi nenhum sinal aqui. Ó, aqui é Joinville, 150 km. Tá fraquinho o sinal, tá oscilando, o tempo também não tá lá essas coisas. Senhor, meu Pai, ó Deus querido, Senhor também pela... Excelente qualidade de som. Aqui outra emissora de Joinville. Repórter CBN. Oferecimento Queres, carnê Áudio sorte muito Queres. claro, agudo, Até limpo. R$1 milhão. Qualidade muito boa. Pro ano que vem, se você pretende continuar nesse ritmo, já continua agora, não para não. Não vai para não. Volume máximo vai ter 32, ó. A Maiara Lima dá umas aulinhas pra você. É um volume interessante para esse radinho. A Maiara Lima? Bom, ele tem uma boa qualidade de som. Já vou direto aqui para uma frequência de Blumenau 103.5. Esse ponto que eu estou aqui é um ponto bom para receber sinais de 100 e 150 km. Eu queria receber ali Joinville, mas eu não estou conseguindo aqui receber nenhum sinal de 100 km. Vamos tentar aqui 95.9, que é a CBN de Blumenau. Também não. CBN de Joinville também não. Aqui no fundo aqui, Jovem Pan Camboriú. Ok, ele tem uma boa qualidade de som, eu já tenho uma opinião formada sobre a sensibilidade dele, daqui a pouco mais eu volto falando da minha análise do FM. Fiquei muito satisfeito com a qualidade de som do Philips. Ele tem um agudo limpo, um médio ideal sem saturar e o grave é sutil. Então ele tem uma combinação perfeita para quem quer ouvir voz. Claro que dá para ouvir música também com uma boa qualidade. E nos fones o som é estéreo, uma excelente qualidade de separação de canais. Muito bom também. O volume não é muito alto, mas é satisfatório para quem quer usar no dia a dia dentro de casa ou em algum lugar que não tenha muito ruído. Ele tem um acabamento premium, é bonito, bem desenhado. Se fosse fabricado pela original marca da Philips, não deixaria nada a desejar. No FM não é tudo aquilo em sensibilidade. Ele recebeu alguns sinais ali fracos em 150 km, mas aqui onde eu estou, em cima do morro, o sinal chega bem mais forte. Se eu colocasse do lado ali, por exemplo, do XH-Data D808, que é um rádio para DX, teria uma grande diferença. É claro que este rádio não é para DX, ele é um rádio para escutas locais, para usar no dia a dia. Então, para dentro da cidade, ele está excelente. No AM, ondas curtas, também foi satisfatório. Nada demais, é um rádio para utilizar dentro das cidades.
Tem despertador, função soneca, os botões para acesso rápido às frequências. Aliás, de todos os rádios que eu testei até agora, esse é o que dá acesso mais rápido. Vocês perceberam? É só digitar ali 103.3, pá, entrou a rádio. 104.1 entrou a rádio. É muito rápido, muito sensível o acesso direto pela frequência de botões. Olha, eu vejo pelo menos um ponto fraco neste rádio. É a bateria interna. Não sei que tipo de bateria ele tem. Em algum momento eu vou abrir para olhar, mas já vi que eu vou ter que abrir todo o rádio ali. Não tem uma opção para remover apenas a parte da bateria. Tem que desmanchar o rádio e aí poder olhar para ver que tipo de bateria tem lá dentro. Provavelmente deve ser uma bateria de boa qualidade, porque este rádio, embora não seja fabricado pela Philips original, é fabricado sob supervisão da Philips. Então a OAC, que é detentora hoje da marca de eletrônicos, que a gente sabe que também tem qualidade, não deve ter colocado uma bateria de qualidade ruim neste aparelho. O preço dele hoje, com impostos, é de R$ 370. É um valor a ser considerado ali dos vendedores do AliExpress. Agora, vai depender de sua necessidade. O rádio é muito bonito. Se você é colecionador, eu tenho certeza que vai fazer uma forcinha para adquirir. Se você gosta da marca Philips, mesmo que não seja fabricada pela Philips original, tem aí um rádio que aparentemente tem um acabamento muito bom e uma qualidade também muito boa em seus componentes, pelo menos na qualidade de áudio, é excelente. Quem fabrica a Philips nos dias de hoje? A gente sabe que é uma empresa chinesa. Detentora da marca OAC, também é detentora da marca Philips de eletrônicos hoje, está licenciada para ela. Os monitores a gente sabe que é de excelente qualidade, mas será que é a mesma empresa que fabrica os monitores, que fabrica também o rádio, ou há uma terceirização dentro da China? O que você acha? Eu vou te dizer bem sincero, na minha opinião, este rádio é terceirizado. Por quê? Por causa desta imagem. Vocês estão vendo que não tem a marca Philips? Esta imagem faz parte de um catálogo de uma grande empresa chinesa que eu tenho aqui comigo. Qual é a empresa, Fábio? Eu não vou dizer a empresa. Coloque aqui embaixo nos comentários se você sabe qual é a empresa que fabrica para a empresa da OAC o rádio Philips, colocando sua marca ali. Eu desconfio que seja essa empresa, né? Não sei que eles tenham copiado todo o modelo e começaram a fabricar. Eu acho que não. Eu acho que é uma empresa chinesa terceirizando para outra empresa chinesa. E não tem nada de errado nisso. Muita gente acha que este rádio era fabricado pela Sony. Esse rádio nunca foi fabricado pela Sony. Quem fabricava este rádio era outra empresa japonesa. E aí, não tinha qualidade? Tinha. Todo mundo lembra deste rádio como um dos melhores ou o melhor rádio fabricado pela Sony portátil para rádio escuta, para dechismo. E não era fabricado pela Sony. Na época, quando o rádio saiu, eu fiz uma pesquisa e encontrei a empresa no Japão que fabricava este rádio para a Sony. Então isso não tem nenhum problema, porque a gente tendo qualidade nos equipamentos, eles acabam se tornando famosos e queridos por nós. Agora é a sua vez, comente, me diga o que você achou do Philips Star 6108. Você colocaria na sua coleção? Você compraria para o dia a dia? Você sabe qual é a fábrica que produz este rádio para a OAC? Se 70% dos comentários acertar, eu vou colocar aqui embaixo nas próprias respostas qual é a fábrica que eu desconfio que seja o fabricante original deste rádio. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal e não deixe de ativar as notificações. Aqui embaixo tem o botão Seja Membro. Vai lá, tem vídeos exclusivos para quem é membro. E a partir de agora eu vou colocar também vídeos de comparação de rádios para os membros, exclusivo para os membros. Mas, Fábio, tu não vai mais fazer aberto? Vou fazer aberto, mas vai ter vídeos que vão ser exclusivos para os membros. Então, vai lá, você me ajuda e eu consigo trazer mais rádios aqui no canal. Fui. Eu ia dizer curta, compartilhe. Fui!